Vocês, boa noite, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal. Chegando aqui de batalha espiritual, mas louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos chegando, o tema é complicado. Estamos falando hoje sobre igrejas igual a porta. Vou explicar rapidamente por quê. E por que eu estou daqui. Eu não estou lá na minha mesa, chegando aí, pessoal que está chegando norte a sul desse país, um abraço, Deus possa abençoar, Deus possa engrandecer a sua vida, Deus possa fazer de você um atalaia, mulher de Deus, que Deus possa acrescentar cada vez mais a sua vida. E os assuntos que nós trazemos aqui ultimamente têm sido assuntos bem profundos, polêmicos. Eu tô desde as 3h30 da tarde, 4 horas, fazendo os slides, tudo lindo, pronto, abertura, poxa, eu tenho um trabalhão para montar isso, recorto, ponho, faço PowerPoint, do jeito que vocês, né, estão acostumados a ver. E de repente agora um HD externo com 1,5 TB, ou seja, programa novo, computador leve, apagou tudo. Nem o OneDrive, que eu tenho o OneDrive, que é a nuvem da Microsoft, guardou. Eu perdi toda a aula, perdi todo o slide. Só para vocês terem ideia. Como é que eu tô aqui, ó? Na base da anotação, nunca dei aula assim. Vocês sabem que eu não faço transmissão assim, ó. Tive que de cabeça agora colocar em ordem o que eu tinha checado tudo. Perdi tudo. Sobrenatural. É interessante que nessa meia hora eu desci. E eu estou no segundo andar da minha casa. O meu escritório fica no segundo andar. E eu fui lá embaixo pegar um café. Falei, vou pegar um café, ver se está tudo em paz. Quando eu cheguei na cozinha, o Espírito Santo falou assim, você vai ter que jejuar mais. Amanhã você já vai ter que jejuar, sexta-feira. Falei, amém. Subi novamente, fui ao banheiro e novamente o Espírito Santo falou assim, você vai ter que jejuar mais. Você entendeu? Falei, amém. Quando eu chego aqui, queridos, que eu vou fazer a revisão dos slides na caneta, pum, apagou. O computador simplesmente novinho apagou. Falei, Jesus, tenha misericórdia de nós. Tá travando, gente? Peraí, vamos lá. Dá uma olhada aí, vê se tá travando. Veja agora. Voltou? Dá um F5 aí, gente, tá bom? Quando for assim, dá um F5. Isso. Dá um F5, por favor. Isso. Um F5 poderoso aí, a coisa volta pro seu lugar. Gente, vamos começar orando? Tá? Eu vou segurar as amenidades, a situação tá meio complicada aqui, então eu tenho que estar esperando o pior, tá bom? Vamos orar, que o céu tá infestado, a coisa tá feia. Não vamos ficar aqui brincando, não. Não vou nem dar ideia. De repente vou até tirar o chat, se a coisa ficar complicada aqui, eu tiro logo o chat, desativo isso aí. É porque no princípio a gente tem que fazer isso pelo laptop, fazendo aqui pelo smartphone, mas vamos lá, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus. Pai bendito, apresentamos as nossas vidas, apresentamos esse momento, repreendemos toda obra contrária, Pai. Todo tipo de armadilha do inferno repreendemos agora, Pai. Todo ataque, ó Pai, que tenta bloquear a informação correta, concreta, tudo aquilo, ó Deus, que é pedagógico, tudo aquilo que é didático, tudo aquilo que é para ensinar. Espírito Santo, arvora a tua bandeira sobre este lugar, sobre esta casa. Arvora a tua bandeira na casa dos meus irmãos. Arvora a tua bandeira, Espírito Santo, sobre nossas igrejas, ministérios. Guarda agora, repreendemos todo contra-ataque. Se há pecado em nós, não aceitamos retaliação e pedimos perdão por esses pecados. Venha nos purificar dos pecados, palavras, pensamentos e obras. Em nome de Jesus, Pai, guarda nossas vidas nessa hora. Espírito Santo, fala no profundo, no oculto. Espírito Santo, traz revelação e também acesso ao reino espiritual. Acessamos agora as dimensões de Deus. Pedimos que tu venhas agora conferir coisas santas com coisas santas, palavra por palavra, pensamento por pensamento, discernindo homens espirituais e mulheres espirituais com pessoas espirituais. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda obra, todo ataque do inferno, repreendemos toda revanche, repreendemos todo tipo de manifestação e maquinação contra essa obra. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos sabedoria, toca nossa mente, nosso coração, amplia nosso entendimento, dá-nos base para entender, ó Deus, a tua palavra, e assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Queridos, vamos lá. O que são igrejas infectadas? Eu nasci no Evangelho e por décadas e décadas, estou fazendo daqui a pouco 5.0, meu Deus do céu, eu olho para minha cara e falei, Jesus, a velhice chegou. E a experiência que eu tenho de igreja e a experiência que eu tenho de mundo, que eu também me afastei no mundo e lá experimentei, né? Tive que fazer uma universidade com pós-graduação no mundo e aí tive que experimentar drogas. Fui levado a experimentar drogas, experimentado a compreender feitiçaria, egiptologia, sair do corpo, fazer viagem astral, conversar com demônios, infelizmente, né? Então eu tive um tempo lá fora para conhecer o inferno, não gostei, e vou ser sério para vocês, aconselho a você nunca tentar isso, tá bom? Não saia da presença de Deus para saber como é o mundo. Gente, vai deixando aí o like, tá bom? Se inscrevam no canal, você que não é inscrito, por favor, se inscrevam, deixei tudo prontinho, olha, os slides estão tudo bonitinho, programinha novo, infelizmente. Então deixa o seu like, por favor, se inscreva no canal, seja parceiro, tá bom? E em nome de Jesus, ajude o canal a crescer, ajude o canal a alcançar outras pessoas também. Então o que nós vemos hoje? Hoje, nos anos 2000, na segunda década que estamos entrando do ano 2000, eu quero que você entenda uma coisa. A igreja mudou porque a sociedade mudou, gente. A igreja se transformou porque a sociedade está transformada e você ser para pior. E eu não estou vendo a sociedade a partir da igreja. Estou vendo a sociedade a partir da sociedade, normal, escola pública. Aluno dá na cara de professor e fica por isso mesmo. E aí daquele que tocar no aluno. O aluno pode, a gente tem vários vídeos aí viraliza no Facebook, viraliza no Instagram, viraliza no próprio YouTube. Você vê alunos dando na cara do professor e o professor, infelizmente, ele não pode fazer nada, você não pode tocar, porque tem um ECA. A nossa sociedade, ela parece que veio a proteger tudo que é errado. Já notou como houve uma subversão, e principalmente no Brasil, que passou aí literalmente 20 anos sob um viés político liberal. A gente chama liberal, acha que liberal. Não, agora não é liberal. Eu não vim falar de política não, gente. Só estou dando para vocês uma pitada sociológica e uma análise bem empírica. E eu não sou político de nada, não ganho nada defendendo ninguém, deixando bem claro, tá? Deixando bem claro. Não estou aqui para defender o presidente que está agora, o que saiu, mas desde Fernando Henrique até pouco tempo atrás, o Brasil subverteu muito, gente. Houve uma subversão de cultura, uma subversão de valores, como alguém acabou de colocar aqui, uma subversão até do ponto de vista religioso cristão. Antigamente, quando você falava que a pessoa era cristã, crente, havia um temor, havia sim um preconceito, é verdade, porque o Brasil era tido como católico, né? Era chamado Brasil Católico. E de repente, quando você falava que era crente, havia um misto de brincadeira, mas ao mesmo tempo de respeito, porque crente era alguém que falava a verdade, era alguém que não mentia, era alguém que não adulterava, não prostituía, não fornicava. Não, quando eu falava não, eu não estou dizendo que 100% não faziam, mas a maioria vivia uma vida regrada. A maioria vivia uma vida de prática, de fé e de regra e de fé. Ou seja, pegava a Bíblia, dá licença, opa, para não cair tudo. Era uma troção assim, preto debaixo do braço e ia para a igreja. Glória a Deus, pois vencerei. Glória. Hoje em dia, tudo tablet, celular. E olha lá, tem gente que nem Bíblia leva porque está no telão. Não precisa levar, vai com a mão vazia para a igreja. Então mudou-se muito aquilo que nós configurávamos como igreja evangélica. Um evangélico, ele tinha, infelizmente, felizmente, ele tinha um padrão de comportamento que a sociedade sabia e esperava. E aí daquele que dissesse que era crente e não se comportasse como crente. Você está entendendo isso? Se aquela pessoa que se dizia crente e chegasse numa festa e só fizesse aqui, balançando numa musiquinha daquelas dos anos 80, que era musiquinha boba, né? Música que não é uma Ludmilla, não é essas pragas que tá tocando aí, como é que é o nome é só endemoniado. Então, presta atenção, se você fizesse isso numa festinha, o pessoal ia lá o crente, soltando as franguinhas, lá. Aê, crente, hein? É o crente do crente. Tu sabe o que os outros falavam, né? A brincadeira era a pior. E a gente ficava sem graça, não, vai sem querer. Hoje em dia o crente, ele vai para a festa domingo, primeiro, ele não vai mais ao culto,
ele vai para os 15 anos domingo, ele vai para casamento domingo, ele vai para boda de prata domingo, e lá, pensa que ele só dá uma balançadinha, que isso é normal, o cérebro faz você seguir o ritmo. Pensa que ele dá só balançadinha? Não, ele vai lá também fazer os passezinhos dele, ele vai pro meio. Nada a ver, crente agora pode tudo, irmão. E crente vai pra boca da garrafa, passa pela cordinha, gira o terno, faz dancinha com a família da noiva no trenzinho. Crente agora é bicho safado. Por isso que eu digo, eu sou cristão, não sou crente. Crente qualquer um é. Sou cristão, sigo a Cristo. Vocês estão entendendo? É um bando de crente safado. É um bando de crente safado. Para mim é tudo crente safado. Cristão, verdadeiramente, aquele que segue a Cristo e tem o caráter de Cristo. Não é nenhum radical, não é nenhum maluco, não é um homem bomba, não tem ódio do mundo, não tem recalque com a riqueza dos outros, mas tem caráter de Cristo. Começa por aí. Ninguém me convida para festa domingo. Ah, porque o senhor é pastor. Eu conheço pastor que vai. Eu não vou. E não negocio. Não tem negócio comigo. Quem é da minha igreja sabe. Frase ímpar. Quando alguém fala assim, será que seu pastor, se eu fizer... Psh, não tem negócio. O meu pastor nem tenta. Já até sei que ele vai te responder. Um não bem dado. Perca um membro, mas não perca a salvação. Perca uma possível ovelha, mas não perco a minha prática de regra e fé. Entendeu? Eu perco uma possível ovelha, perco dízimo, perco oferta, perco músico, perco professor, posso perder qualquer coisa, mas não vou perder o meu caráter com Cristo. É dessa forma, é assim que tem que ser. E acabou. Gente, deixa o like aí, tá bom? Assina a notificação e também seja inscrito no canal, seja nosso parceiro também. Então, o que está acontecendo com a igreja? As igrejas estão infectadas. Por quê? Eu estou dando essa introdução toda, não estou enrolando não, quero que você venha comigo entendendo a progressão sociológica do Brasil. A progressão sociológica, sabe? A progressão sociológica, mental, psicossocial, financeira das pessoas. A prosperidade veio para o Brasil. É verdade, desde o governo Fernando Henrique, a prosperidade veio para o Brasil. A gente não tinha nem, eu brinco aqui às vezes nas aulas, né, a gente, orelhão, andava igual o Judas, com um saco de moeda. Quem é do tempo aí da ficha com certeza vai lembrar disso, que você ia para meu irmão, era o irmão Judas dava aquele saco cheio de moeda para poder usar um orelhão. E quem tinha que conversar com alguém fora do país, piorou. Gastava umas 15 moedas por minuto, jogando aquelas moedinhas. Blá, 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 blá. Então vamos lá. Vamos compreender que hoje, cara, qualquer um tem celular aqui. Eu estou usando um celular para falar com vocês. Estou transmitindo ao vivo, online, para 398 pessoas, 400 pessoas, ao vivo, por um celular. Quem diria isso nos anos 80, 90? Vamos compreender, gente, que a sociedade deu um salto de qualidade de vida social. Só que vamos compreender também que isso está previsto num contexto escatológico. Num contexto escatológico isso está previsto. Por que está previsto? Igreja de Laodiceia. Tu dizes no seu coração, sou rica, abastada, de nada tenho falta. Olha, quer igreja mais rica do que a do nosso tempo? Você que foi criado na igreja, no calor, ligava o quê? Ventilador tufão, meu irmão. Aquele tufão que se a criança tentasse encostar o dedo, ela decepava as mãos, virava um... Meu irmão, nem Wolverine conseguia colocar o dedo naqueles ventiladores nossos tufão. Se lembra? E o pastor e o pregador tinham que disputar que uma vez que você ligava uns 4 tufões daquele, 2 de cada lado, aquilo parecia a ventilador cênico de Hollywood. Ventava tudo, meu filho. Era a única forma de você ficar na igreja sem calor. Hoje, se você não tiver ar-condicionado na igreja, as pessoas não querem ir para a igreja. Todo mundo tem que ter um ar-condicionadozinho. Presta atenção nisso. Olha aqui. A igreja hoje está rica. As mais humildes igrejas têm ar-condicionado, tem data show, tem TV, tem LED, tem note, tem tudo, mídia. A mais simplesinhas das igrejas tem toda a tecnologia possível, microfone, headset, instrumentos, não adianta. Vocês concordam comigo? Estou falando alguma mentira? Mas vamos entender, olha a carta do Senhor
Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Preste atenção, gente, isso aqui é Jesus falando com uma das igrejas. Entenda que, perdão, essas igrejas não são geograficamente 7, apesar de ser usadas 7 cidades da Ásia Menor, Turquia. Mas essas igrejas, no contexto escatológico, eu tenho um curso de escatologia aqui no canal, são 7 igrejas no sentido cronológico. Laodiceia é a última igreja, é a igreja que chega no final, antes do arrebatamento, é a igreja que chega antes da volta de Jesus. E somos nós, possivelmente. Laodiceia somos nós, queridos. Essa igreja que diz sorrir, que é abastada, não preciso de nada. Mas na verdade, o Senhor está dizendo, você está doente. Você está doente, você é miserável, pobre, cega, nu, você vai ter que comprar ouro refinado. Você vai ter que aplicar colírio, porque você não está vendo nada que está acontecendo. E eu vou dizer para você, as igrejas estão infectadas como? Preste atenção, o que é uma infecção? Numa linguagem biológica, numa linguagem medicinal, numa linguagem sanitária. É quando você tem uma epidemia, uma pandemia, uma endemia, o coronavírus, ebola, N1H1, H1N1. Ou seja, são coisas que se viralizam. O termo até usado na rede, né? Viralizou. Isso viraliza. As igrejas, poucas igrejas hoje, a gente consegue ver um certo comportamento um pouco mais retraído. A maioria das igrejas viralizou-se sobre elas um comportamento tal, queridos, que a gente fica assim, será que eu estou errado? Será que isso agora é moderno, é normal, e eu que sou retrógrado, velha? Será que nós somos as pessoas que estão certas, ou nós estamos errados e eles é que estão certos? E agora? E agora, José? Quem está certo? Eu, que estou aqui justamente trazendo esse tipo de entendimento, ou quem está lá fazendo festa junina, botando touro mecânico no altar, fazendo anarriê, festa de São João com Jesus, fazendo trocadilhos, tentando botar, sabe, esquecendo de estudar história do paganismo medieval, a história do paganismo cultural da Europa, de onde veio justamente através dos gauleses, dos bretões, dos ângulos, dos saxões. E chegou no Brasil. O pessoal não sabe que carnaval é o carnevário, é o festival da carne. É um tempo que todo mundo pode fazer tudo. Depois vem a quaresma, ou seja, transa, bebe, se prostitui, toma atitudes homossexuais, faz sexo grupal, faz tudo. Mas depois na quaresma a gente se sacrifica, nem come peixe. Será que as pessoas não sabem disso? Será que elas não entendem que isso é uma herança da Indo-Europa, que entrou justamente pós Império Romano e chegou a nós pelos portugueses, pelos europeus, e que ainda nós temos a mistura da cultura afro e da cultura tribal indígena já presente no Brasil? Tem um vídeo sobre isso também. Então a nossa igreja está infectada sim. Ela está infectada porque ela negociou para não perder pessoas. Olha, presta atenção. Satanás é muito inteligente. Tem um vídeo meu aí que eu botei agora, a última experiência minha, quando eu fui nas regiões celestiais. E uma das coisas que eu vou dizer para você, hein? Satanás não é truculento. Satanás é jogador de xadrez. E é o mais inteligente do mundo. Abaixo de Deus, abaixo do Pai, abaixo do Filho, abaixo do Espírito Santo. É o mais inteligente. Satanás não está mais jogando flecha, dardo. Satanás está jogando xadrez com a igreja. E aí nós estamos perdendo, está dando checkmate toda hora.
Está dando checkmate toda hora, porque é pastosada. E desculpe aí, eu tenho queridos amigos pastores sérios, homens de Deus, profetas, fiéis, honestos, simples, mas são exceções a uma regra. A regra hoje é ser o pastor. O que é o pastor? O pastor é aquele que tem um anel de ouro de formatura. O pastor é aquele que tem um carro de 150 a 200 mil. O pastor é aquele que anda de jatinho. O pastor é aquele que no aniversário dele coloca um tapete vermelho, coloca lá um trono. Não sei se na sua igreja o aniversário do pastor é assim. Coloca um trono e não tem culto naquele dia. Naquele dia não tem culto. O culto será para o pastor. Porque vai cantar as crianças, vai cantar as irmãs, vai cantar os jovens, vai ser presente. Ele vai parecer o menino Jesus no presépio. Vão dar presente para... Por isso, não me convide em aniversário de pastores. Eu não prego. Não prego, pode ser meu melhor amigo. Não prego mais, já avisei. A última vez que eu fui pregar no aniversário de um pastor amigo meu, eu quase vomitei na igreja. Então, esquece. Não me convidem mais para... A não ser que esse pastor diga, pastor, aqui vai ser culto. No final vão fazer uma oração por mim, igual eu faço na minha igreja. No final vocês orem por mim. Eu dobro meu joelhinho. Amém? Vocês impõem a mão sobre a minha cabeça. Essa é a maior bênção. Agora, eu paro um culto todo. Música parece ter rádio. E agora o grupo de crianças oferece a música para o seu pastor. O pastor agora receba com carinho. Que isso? As igrejas estão infectadas e sabe o que acontece, gente? A infecção sobre a igreja, infecção espiritual, psicossocial, psicológica, espiritual. Ela é ampla. Ah, por que eu quero saber disso? Vamos falar de Jesus. Os religiosos, perdendo tempo com discussão boba. Discussão boba não, quero abrir teu olho. Tua vida financeira tá ruim? Tua vida sentimental tá ruim? Teu casamento tá ruim? Teus filhos estão indo pra droga, pra prostituição, pra homossexualidade? Ah, é? Tudo que você pede a Deus é com lágrimas, suor e sangue, e você acha que isso é o normal, que é a vitória. Vai chorando, geme e chora. Isso é o normal. Então pode sair da live, porque esse assunto não é para você. O assunto é para aquele que quer entender por que ele está na igreja, orando, pregando, jejuando, buscando, dizimando, ofertando, sendo fiel, estando nos cultos, e nada acontece para ele. Porque o problema não é você, meu irmão. O problema é a sua igreja. Infelizmente, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Isso existe? Sim. As coberturas são sanguíneas ou parental. As coberturas são de pactos ou matrimonial. As coberturas são de aceitação social e psicológica. Eu tinha colocado isso tudo no slide. Infelizmente, apagou tudo, até do meu HD externo. E nós temos aqui Moisés e Josué, exemplos de cobertura. Elias e Eliseu. Ruth e Noemi. Paulo e Timóteo. Jesus e os apóstolos. Tudo isso são, só para você entender, exemplos de cobertura. Você, onde está coberto por sua igreja, contexto coletivo, ó quão bom e quão suave é. Vamos pegar o Salmo 133, que os irmãos vivem em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba, desce sobre as vestes, vai para as olas. O que é isso? É cobertura. É como orvalho que desce no Hermon, que dá água para todo o território palestino até virar Mar Morto. Você entende a analogia, o paralelismo? Cobertura espiritual é toda a influência que alguém tem sobre a sua vida. É toda a influência social, psicológica e espiritual que alguém tem sobre você. Não existe cobertura espiritual. Então vá morar numa ilha sozinho, Robson Crusoe. E morra depressivo e maluco. Jesus foi a cobertura dos apóstolos. Teus discípulos não lavam as mãos. Primeiro foram os discípulos de João. Depois os outros. Teus discípulos... Enquanto alguém está com o noivo, não tem problema. Enquanto eles estiverem comigo, não vão lavar a mão, não vão lavar a pé, não vão jejuar, não vão fazer nada disso. Mas depois que eu for, depois que essa cobertura na terra terminar, que vier a cobertura do Alto Espírito Santo, eles vão ter que cobrir os outros. E quando eles tiverem que cobrir os outros, eles vão jejuar, eles vão lavar a mão, eles vão orar, eles vão fazer de tudo. Você é fruto da cobertura espiritual da sua igreja, sim. E quem não tem cobertura nenhuma está passando perrengue. Porque presta atenção que está em Efésios capítulo 4.
Todos temos uma função. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios fala a mesma coisa. Todos temos uma função. Um é dedinho mindinho, outro é pé. E ele diz assim, olha, mas todos estão ligados aonde? Na cabeça, que é Cristo. Quando chega no verso 11, há uns pelo Espírito, apóstolo. Há uns pelo Espírito, profetas. Há outro pelo Espírito, evangelista. Há outro pelo Espírito, pastor e mestre. A fim de que todos, que esse corpo seja o quê? Edificado, ajustado. Ajustado onde? Em Cristo, que é a cabeça. Para que cheguemos à estatura perfeita do Filho de Deus. A primeira cobertura espiritual que você tem é do seu pai e da sua mãe. Se eles são pagodeiros, se eles são requenguelos, se eles são muquirana, me perdoe, meu filho, você já vai ter uma herança psicológica e espiritual, requenguelo, muquirana, pagodeiro, funkeiro, seja lá o que for, treteiro. Quando recebemos Jesus, Jesus passa a ser a nossa cobertura no mundo espiritual. Só que entenda, cobertura é ligação, é comunhão, koinonia. É um efeito cascata, conforme eu descrevi aqui no Salmo 133. As coberturas são várias. O seu patrão, o seu chefe é a sua cobertura financeira. Você já viu uma coisa? Eu sempre botei na minha cabeça assim, ó, quem paga, manda. Se você não paga nada, alguém paga para você, quem paga, manda. É a sua cobertura financeira, velho. Maridão, que a mulher banca tudo, quando ela der o grito, não adianta você... Vai engasgar o cocorocó, meu filho. Quem canta aí é a galinha, não é o galo. Você entende isso? Por quê? Quem paga é a mulher. Não tem essa não, pastor. Pastor, minha mulher, ela não tá... Meu filho, seja cabeça. Um dia que você for cabeça, você vai cantar, galo. Por enquanto, isso é cobertura, se você quiser. O que é cobertura? Cobertura é justamente o local, as pessoas que está sobre a sua vida, que te influenciam. Pois assim, cobertura é igual a influência. Cobertura é igual a influência cultural. Cobertura é igual a influência social. Cobertura é igual a influência financeira. Cobertura é igual a influência psicológica. Cobertura é igual a influência espiritual. Quem te influencia espiritualmente? A sua igreja gera o que em você? O que a sua igreja gera? Para a direita, para a esquerda, a minha frente, por todo lado. É isso que ela gera? Se gera uma esquizofrenia evangélica gospel, mete o pé, filho. Isso é fandangos. Isopor amarelo salgado, não dá saúde. Isso é cheetos. Já viu alguém se alimentar de cheetos por um ano? Vai morrer. Miojo, sódio puro. O que pregam na tua igreja? Para pensar. As mensagens. Pega o mês de janeiro todo. Pega o mês de dezembro todo. O que pregaram para você? Teremos uma série de estudos sobre a excelência da vida com Deus. E vamos começar sobre Abraão dando o seu Isaac. Vai envelope, ó. E começa a levantar. Parece um aeroporto de envelope o altar. Dourado, azul, branco, cor-de-rosa, vermelho. É uma feitiçaria só. Campanha das 7 muralhas derrubadas. Aí um dia você leva o sal, no outro dia eles te dão uma arruda, no outro dia te dão um copinho d'água, no outro dia te dão uma pedrinha que veio de Jerusalém, no outro dia te dão um pedacinho do pano do apóstolo, no outro dia te dão uma arquinha, no outro dia teus pedidos são levados no morro para ser queimado, no outro dia... Ei! Qual é? Isso não é cristianismo. A igreja está infectada de feitiçaria. Paganismo no altar. É isso aí, pastor Davi. Campanha de 318. Atos proféticos malucos. Sabe? E aí você está tentando entender por que a sua vida não está dando certo, porque a igreja ela tem uma parcela de influência no seu modo de comportar, no seu comportamental. Estude neurociência, estude sociologia, estude psicologia da sociedade, ou psicologia social. Estude um pouquinho sobre antropologia para você entender como são os nossos movimentos durante a sociedade. Entenda o quanto a igreja influencia você no comprar, no vestir. E no se transformar também. Igreja que não transforma, não presta. Desculpe.
Igreja que não transforma pessoas não presta. Gente, deixa o like aí, ajuda. Você que está chegando agora, assina a notificação. Seja um inscrito no meu canal e abençoe essa obra. Preste atenção. Uma igreja que não te confronta, porque tem medo de te perder. Não confronta o pecado do teu filho, porque tem medo da mocidade ficar assim jovem. Não confronta o maior dizimista da igreja, porque tem medo dele sair para de dar dízimo. Ou seja, essa igreja não depende de Deus, essa igreja depende de homens, então ela é antropocêntrica. Ela depende do homem, ela não depende de Deus. Já falei, pode sair quantos empresários quiser da minha igreja, eu dependo de Deus. Quem sustenta a minha igreja é o Senhor, a igreja é dele, não é minha. E aí o que você tem dentro da igreja? Como é que eu sei que a minha igreja está infectada? Vamos lá. Tua igreja tem paganismo? O que é paganismo, pastor? Sal grosso, aguinha ungida, pedaço de roupa de alguém. Você sabia que nas cruzadas, uma das coisas que aconteceu, o Papa Urbano foi o grande incentivador da cruzada, né? Que deveria guardar o caminho da Europa até a Terra Santa para que os peregrinos fossem adorar na terra do nosso Senhor. E aí o que acontece? A Igreja Católica, isso é história, tá, gente? Eu não estou aqui criticando a Igreja Católica. Estou falando da história, assim como a história evangélica, a história protestante. Deus abençoe, Fernanda. Se você quiser doar, fica à vontade, não é obrigado, tá? Até porque aqui nós damos de graça recebemos. Aquilo que de graça recebemos, nós damos. Então começaram a criar as relíquias. O que são as relíquias? Pedaço da cruz de Cristo. Aí vinha um cruzado, achei uma lasca da cruz do nosso Senhor. Aí o Papa vinha e disse, olha, uma lasca. Quem tocar nessa lasca vai ser curado. Só que todo mundo achou tanta lasca ao redor do mundo da cruz do nosso Senhor que dava para fazer uma floresta. Né? Você fazia uma fábrica de cruz. E do outro lado dava para fazer uma fábrica de caixão, se quisesse. Tanta lasca. Tanta lasca. Depois acharam ossos, não sei do santo, não sei quem. Depois acharam a túnica de Jesus, o santo sudário, e vai embora. A igreja evangélica está fazendo a mesma coisa hoje. Ela pegou a visão. Tá ligado? Um pastor, alguém que se diz bispo, alguém que vai para televisão, alguém que chama os outros de otário, alguém que tem a coragem de dizer que Jesus foi um idiota ao transformar água em vinho. Qual a graça que tem esse milagre? Qual foi o lucro? É porque ele não quis usar a palavra lucro, porque ia pegar muito mal, mas usa. Transformado em vinho pra quê? Qual foi a graça? Jesus tem que transformar água em ouro. Papel higiênico em euro. Jesus tem que transformar. Ele quer servir o rei Midas, da mitologia grega. Ele não quer servir Jesus. Esse animal, esse jegue, esse juma, que se diz bispo, pastor, presta um desserviço a você e a mim e a todos aqueles que querem a transformação, porque imagine uma pessoa que está dura em casa, cheia de dívida, liga a televisão, ela quer uma oração, porque você só vai mudar sua vida financeira quando você mudar sua mente, quando você mudar seu coração, quando você mudar a sua proposta de vida, seu jeito de administrar as suas finanças. Quando você começar a entender que dinheiro é bênção na mão de quem é abençoado, que dinheiro não é a finalidade da vida de ninguém, dinheiro é um meio para uma finalidade, mas isso tem a ver com a sua herança, sabe, herança paternal, maternal, herança de avô, herança de avó, e se você não teve isso até hoje, infelizmente, pode botar quanto dinheiro na sua mão que você vai estourar tudo. Mas a igreja deveria ajudar as pessoas a se transformar também para entender que onde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro, e que eu não devo juntar tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem e o ladrão roubam. Sabe, essas coisas têm que ser ensinadas dentro da igreja. Isso tem que ser ensinado para o cristão, mas não é ensinado para ele que ele tem que dar R$1.000, o Isaac dele tem valor. O Isaac dele vale R$1.000. E aí o cara, se você der o seu Isaac, ou se não é esse, é o chorão. Meu amigo, ajuda aqui, R$1.000. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai pra lá, tira a mão daqui. Eu tô suado, larga de mim. Vamos voltar a chorar aqui. Meu Deus do céu. Gente, vocês estão de brincadeira? Isso é uma doença. Isso é uma doença.
mas tem gente que gosta. E vai ter gente dizendo que eu estou julgando. Estou julgando sim. A Bíblia diz para eu reter o que é bom. E o que é lixo eu jogo fora. A Bíblia diz julgai para ver se os espíritos procedem de Deus. A Bíblia diz sim para eu olhar, peneirar para ver o que é de Deus, o que é santo, o que é profano. Sabe, infelizmente, as igrejas estão infectadas. E com isso eu quero que você entenda uma coisa. Você tem uma aliança com a sua igreja. Aí é que está o problema. Você tem, porque você se tornou membro, você se batizou lá, você foi recebido no hall de membro, você foi lá na frente. Eu levo muito a sério esse negócio de gabinete, receber na frente. Tô muito chato, sou muito chato com algumas situações, sabe? Sou chatinho, sou cri-cri, sou... Minha igreja não é a mais perfeita, nunca, nunca será. Tem eu lá, então não vai ser perfeita. Começa por aí. Mas sabe, algumas coisas não se negocia. Algumas coisas não se devem negociar. Porque há um prejuízo muito grande. Há igrejas em que já o número de jovens beirando a homossexualidade é grande. E os líderes não falam nada, ficam, reféns de não dar opinião com medo. Voltemos lá ao início da live aqui, quando eu falei do Fernando Henrique, Lula, Dilma. Esses governos fizeram muito mal. Esquece esquerda e direita. Eu não estou aqui para defender ninguém. Em nome de Jesus. Não estou falando de política. Por favor. Estou falando de uma análise sociocultural, geopolítica, financeira. É disso que eu estou falando. De uma evolução, uma involução sociocultural do Brasil. As universidades, a liberação das drogas, as feminazes, os LGBTs, as religiosidades, o Estado é laico. Ou seja, essa liberação toda, essa globalização toda, tecnologia, tudo isso transformou a gente. A igreja está infectada sim, goste ou não. Pastores de alguns sistemas, que são sistemas de eleição, sistemas eletivos, a igreja ela tem alguns sistemas. Eu quero explicar a você. O episcopal, como da Assembleia de Deus. O pastor presidente ele é vitalício, vai até morrer. Você tem as igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais e algumas metodistas. Os pastores são eleitos por um colegiado. Quem comanda a congregação ou quem comanda é um grupo de líderes, como os presbiterianos e os presbíteros. Você tem as neopentecostais, que podem ter um comando misto. Só que o que acontece? A maioria delas, os pastores estão com medo de combater o pecado, as anomalias, porque eles têm medo de ficarem desempregados. Eu até compreendo, não estou aqui simplesmente julgando por julgar. Mas eu digo para você, querido pastor, você, querido líder, que está nessa situação, você é refém do seu medo. Você é refém da sua situação. Você é refém de um grupo que vai peitar e vai te jogar contra a parede quando você falar assim, não vou deixar a igreja fazer festa junina no templo. Que isso? Religiosidade! Jesus foi pra festa, bebeu até vinho. Ou seja, o que tem de gente na igreja e aqui na internet, que pega texto sem contexto, sem hermenêutica, sem compreensão do contexto, do corpo do contexto, não está no gibi. O que tem de gente que para pecar arruma, sabe, uma forma, ou vai para a Bíblia para se embasar que pode pecar, que pode dançar, que pode beber, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Gente, curte aí, você que chegou agora, vai curtindo, vai assinando o canal, ajuda a gente, tá? Preste atenção. Tem gente que pega texto na Bíblia, eu estou na graça. O que manda é o Espírito, Jesus vai salvar o meu espírito, então continue pecando, meu querido. Quem está puro, purifique-se mais. Quem está imundo, meu filho, rola na lama e abraça um porco, vai com Jesus, porque com Deus tu não vai. As igrejas, infelizmente, é negativo o que eu estou falando aqui. É pejorativo. Verdadeiramente é uma coisa chata de se falar. E muita gente não tem coragem de falar. Por quê? É politicamente correto você ser polidinho. Irmãos, vamos orar pela igreja, queridos. Vamos orar pela noiva de Jesus. Não toque na noiva. A noiva de Jesus. A noiva de Jesus você não pode tocar, não. Realmente.
A noiva de Cristo ninguém toca. Agora, em piriguete, fantasiada de noiva, você mete a mão nela. Isso não é noiva. É uma prostituta. Isso não é noiva. Isso é uma adúltera. A noiva se dá o respeito. A noiva tem vestes limpas. A noiva tem aliança e respeita o noivo. A noiva, ela tem princípios. A noiva, ela tem comportamento de noiva. A noiva, ela está adequada ao noivo. A noiva representa o noivo. Vocês estão entendendo aí? Dá um amém quem está entendendo isso aí. Antes que algum deturpado venha para ver. Rapaz. O que acontece, o que nós estamos vendo agora dentro de um... Gente, isso tudo é uma análise muito empírica, tá, gente? Eu estou falando do que eu vivo, do que eu vejo, do que a gente compreende, vocês também. A análise não é só minha, é sua também. Quantos de vocês já passaram por 4, 5, 6 ministérios? É claro que tem muita gente que, infelizmente, é complicada, não para igreja nenhuma, é verdade, mas entenda, quem é que gerou esse crente? Qual foi a igreja que gerou esse crente? Porque se você chegar na minha igreja e você é cheio de ziquezira, eu não gosto disso, não me toca, eu vou falar para você, meu irmão, o evangelho é isso aqui. Quer, fica, não quer, vaza. Se você ficar, você vai se transformar. Te garanto, se você ficar, você vai se transformar. Porque você vai ter um pastor chato, botando o dedo na tua cara, querendo que você vá para o céu. Querendo que você prospere, querendo que sua família seja santa, querendo que você seja homem de Deus, mulher de Deus, querendo que a graça de Deus inunde a sua casa, querendo que você seja transformado. Aí você, se você bancar comigo, eu vou te levar para o céu, porque eu quero ir para o céu. Agora, no dia que tu falar, pastor, minha filha vai casar domingo, você vai fazer a cerimônia, eu não vou nem responder, porque se você me conhece, meu olho vai dizer, não. Casa sábado, casa segunda, casa terça, casa quinta, casa quarta. A minha filha casou quarta-feira. Domingo, não. Eu botei um princípio na minha cabeça. Domingo é dia do Senhor. Estamos na graça, pastor. Senão vamos virar judeu. Judeu guarda sábado. Bom pra ele. Testemunho de Jeová guarda sábado. Bom pra ele. Adventista guarda sábado. Bom pra eles. Eles têm caráter. Eles têm palavra. Eles não negociam. Eles não trabalham. Eles não dão plantão. E já notou que o patrão respeita o testemunho de Jeová, respeita o adventista, respeita o judeu, porque eles dizem, não vou trabalhar e tá acabado. E o crente? Se a gente não trabalhar, né, pastor? O trabalho tá difícil, né? Se a gente não trabalhar domingo, o patrão manda embora. Por que não manda embora o testemunho de Jeová? Por que não manda embora o adventista? Ah, eles têm caráter, eles se impuseram. Eles dizem que não vão fazer nem no sábado e o governo tem que dar para eles ou domingo ou segunda. Ah, entendi. Ah, o crente negocia. O cristão negocia tudo, tem negócio. Fica tranquilo que aqui tem, nessa igreja tem negócio. Sabe o que está acontecendo com a igreja, para terminar? Meu slide, poxa, gente, fiz um trabalho lindo e maravilhoso. Poxa, acho que foi até, deu meu orgulho. Satanás pegou meu orgulho e falou, vai apagar com tudo. Mas vamos lá, pelo menos está aqui, está tudo aqui. Gente, vai deixando o like, ajuda o canal, por favor, se inscreva também, assine a notificação, tá? O que está acontecendo com os cristãos? Gente, eu fui em uma igreja, eu não vou dizer onde, nem o estado, não vou falar nada, porque eu não quero criar problema, polêmica, não estou aqui falar mal da igreja de ninguém. A nossa análise ela é abrangente. Eu não estou falando de batista, não estou falando de presbiteriano, não estou falando de assembleiano, não estou falando da minha igreja, não estou falando da sua igreja, estou falando da igreja como um todo, né? E as pessoas, não, igreja somos nós. Não, você é templo do Espírito Santo. Igreja é a congregação de pessoas, tá bom? Coloque isso na sua cabeça. Igreja é uma congregação de pessoas. Você é templo do Espírito Santo. Você sozinho não é igreja. Presta bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo na igreja? Você já notou a quantidade de gente com depressão na igreja? Vocês já notaram nos últimos 4, 5 anos a quantidade de pastores se suicidando? Isso é muito sério, gente. Isso é só uma comprovação, volto a falar, empírica, ou seja, aquilo que se experimenta, aquilo que você vive. É só uma prova de como está a ambiência da igreja. Você sabe quantas ovelhas hoje, e aí
Quero generalizar. Desculpe a generalização, porque eu não tenho dados na mão para dizer qual, onde, quando, porcentagem de tal igreja eu não tenho. Mas, por viajar muito e conhecer muitas igrejas e ter vocês, ter um canal com 130 mil pessoas, eu agradeço a você por esses 130 mil inscrições, pela sua abençoada audição, sua abençoada audiência, seu abençoado like. Você sabe quantas pessoas estão em depressão? E são crentes, não são pessoas que estão em pecado, não. Não é gente que tem a vida de prostituição, vida aí de... Não, gente séria, que diz, pastor, eu tô com depressão, tô com distimia, estou oprimido, não consigo dormir, se eu não tomar remédio eu não durmo. E as pessoas não entendem isso, acham que a pessoa está de brincadeira, está de frescura. Eu trabalho com cura, com libertação, isso não é frescura, isso é sério. Você sabe quantas pessoas me procuram pedindo ajuda para libertação, cura emocional, a chamada cura interior, mas cura emocional? Muitas, muitas e muitas, são milhares e milhares. Aí tu fica assim, por que o cristão está com depressão? Por que o crente está com distimia? Por que o crente está com TAG, transtorno de ansiedade generalizado? Sabe por quê, querido? Porque a igreja não é competente para lidar, porque ela não tem ambiência espiritual. Eu fui numa igreja pregar, minha esposa quase passou, pastor Ana passou mal. Nós somos numa igreja, gente, uma mexeção, criança levanta e chora, gente vem com um copinho na mão e gritaria. O culto tá rolando, o irmãozinho tá dando 2 beijinhos dentro da igreja. Eu acho interessante que, é como Jesus falou, eu sou bom pastor conhece as suas ovelhas, elas me ouvem, ela conhece a minha voz, eu as conheço, as minhas ovelhas me conhecem. E quando elas vão em igreja assim, elas dizem que só pensam, pastor, pensei no senhor. Falei, meu pastor aqui, essa criança ia sentar. Meu pastor aqui, beijinho, 2 beijinhos. Se meu pastor tá aqui, não tem 2 beijinhos dentro da igreja na hora do culto. Ou você adora, ou você ora, ou você senta, ou você libera, ou vai lá pra fora, meu filho. Dentro da igreja, não. Reverência. Guarda teu pé quando pisares na casa de Deus. Mas tá assim. A gente vai pregar... E a gente, como é educado, não posso chamar a atenção das ovelhas de outro pastor, mas tá uma bagunça. Galera, não sei. Selfie na hora do culto. Jesus. Difícil, irmão. Tá infectado. E aí você diz assim, pastor, não vai falar nada não? Modernidade, né, irmão? O povo agora tá difícil. Meu filho, a vara e o cajado consolam. É assim, ó. É fácil. Dou um cursinho de manejo de cajado. Vai lá na minha igreja. Passa um mês comigo. Um mêsinho comigo você vai aprender a manejar o cajado. E meu cajado, ele tem é um cajado moderno, porque ele estica, igual bambu de diácono na África. Ele, do altar, ele vai até o obreiro lá na porta. E se eu não conseguir, ele fica pequenininho, ele se curva. Vira um bumerangue, já viu isso? Tu manda, vai, bate e volta. A palavra não volta vazia. Igreja é lugar de transformação. E aí você tem um lado, o líder refém. Preste atenção que eu estou falando com você, isso é sério. Você tem um líder refém, porque ele tem esposa, ele tem filhos, ele depende daquilo para viver. Isso é muito sério. O pastor depende, às vezes, daquele salário, que não é lá grandes coisas para o Brasil de hoje, mas é o que ele tem para comer, é o que ele tem para vestir, é o que ele tem para calçar. E há muitos lobos joildos dentro da igreja, presbíteros, pastores e obreiros, que têm muito dinheiro, porque o joildo não adora a Deus, ele tem que trabalhar de noite. O joildo só faz isso, ele não ora, ele só vai na igreja domingo. Aí ele tem muito dinheiro. Aí o que o joildo faz? Pastor, pega leve, a igreja é boa. Se o senhor não pega leve na eleição... Aí o pastor, opa, ih meu Deus, ai Deus, oh meu pai querido, é joio, irmão, joio. Ele já manda a letra pro pastor, pega leve, o povo aqui não tá acostumado com isso não. O senhor pega leve porque senão na eleição aí, ó, no referendo, tá assim de pastor. Mentira! Pastor mesmo não tá assim não, são poucos. Tá assim de malandro que não quer trabalhar, não quer ir pra faculdade, não quer fazer uma pós, não quer fazer um mestrado. Aí, igreja, vai lá, fica lá, dá uma palavrinha.
Porque algumas igrejas até que são boas de remuneração, né? Dá casa, dá salário, dá plano de saúde, dá gasolina, o cara, peraí, meu irmão, tá melhor que uma empresa. Aquele que vive do altar, que coma do altar, não se tira da boca do boi, aquele que está te ajudando a colher o milho. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que vive do altar, que coma do altar. Digno é o trabalhador do seu salário. Entendamos. Só que ele fica refém. E ao ficar refém, meu irmão, pastor, a gente quer fazer uma festinha aqui. O que é? Nós vamos dar doce Corme Damião, mas não é Corme Damião, pastor. Não é Corme Damião. Tá? A gente vai dar, é uma estratégia. No mesmo dia de Corme Damião. Já ouviu falar de ambiência? Então, tem um pastor chamado Zé Maurício, que ele explica sobre ambiência, que você pode comer chocolate, que você pode comer chocolate do ovo da Páscoa, que você pode comer doce, qualquer doce, tudo que é santificado. Agora, na data em que as pessoas fazem a Páscoa, Corme Damião, festa junina, existe uma coisa chamada ambiência espiritual, quando portais se abrem e os demônios vêm justamente por aquilo que é atraído nos seus festejos. Aí a igreja quer fazer nessa mesma época do carnaval. Entendi. Você entende isso? Aí o pastor vai. Por quê? As ovelhas, e aí pode ser para você que eu estou falando, querem esse tipo de vida na igreja. Elas saíram do mundo, mas querem ainda um gostinho de mundo. Dá para trazer o mundo. Poxa, tá chato aqui. A igreja não tem uma dança. Não tem uma luz piscando. Não tem uma fumaça. Não tem a parede preta de boate. Puxa. Pastor. Você é mala, chato. Muito chato esse pastor, cara. Vamos perder os jovens, já tá perdido na tua igreja, estão transando, eles estão virando homossexual, já tem vida marital, minha filha, já tá perdido dentro da igreja, o que é pior, o diabo não precisa tirar da tua igreja para pegar lá fora, onde já tá pegando lá dentro. Que papo é esse? Vai perder jovem? Perca o que for, mas não perca a dignidade, não perca o caráter de Cristo, não perca a salvação, não perca a compostura de igreja. E aí, sabe o que você está vendo na igreja? Doenças, pessoas com depressão, doenças psicológicas, que mais? Pessoas com doenças psicossomáticas, fibromialgia. A fibromialgia não tem patologia determinada. É dor generalizada, muscular no corpo todo. Isso é muito sério, gente. Pessoas que têm fibromialgia sofrem. Mas você vai entender que a fibromialgia vai ter que passar pela neurociência, vai passar por um psicólogo ou por um terapeuta, por uma psicanálise, para poder entender onde começou isso aí. E aí eu quero explicar uma coisa que é espiritual para você. As pessoas com menor resistência psicológica, porque aí tem a ver, é muito complicado, mas vou falar devagarinho para vocês entenderem. Pessoas que tiveram muitos traumas, pessoas que foram criadas por pais e mães abusivos, pessoas que sofreram traumas, violências sexuais, pessoas que sofreram muito bullying na infância, pessoas que passaram trauma, quase morreram afogados, caiu num poço, coisas desse tipo. Elas crescem, elas aprendem a jogar tudo isso pro inconsciente. Só que, entenda, elas são frágeis psicologicamente, mentalmente elas estão fragilizadas ainda, porque aquilo não foi curado. Quando elas vão para uma igreja, preste atenção, hein, gente? Quando elas vão para a igreja, elas são catalisadoras. Imagine uma antena parabólica para cá, da Sky e da Oi, uma para cada lado. Elas vão para a igreja para serem curadas. E aquilo que está guardado no profundo inconsciente, o Espírito Santo tire, as livre daquilo e as faça novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ok? Mas a igreja não faz isso. E o que elas são então? Catalisadoras. Porque nós somos vibração, querido. Tudo aqui, tudo aqui tem átomo, tudo aqui tem corrente elétrica, tudo aqui interage com o invisível. E emocionalmente, quimicamente, neuroquimicamente.
Então, elas são catalisadoras. Num primeiro momento, elas estão dentro da igreja, essas pessoas que estão mais fragilizadas mentalmente, elas vão receber maior carga, maiores cargas dessa ambiência da igreja. E elas vão adoecer primeiro que o resto do corpo. Algumas, eu falo isso, não posso citar nomes, me perdoe por citar por uma questão ética. Desenvolvem cânceres porque são várias pessoas da mesma igreja falecendo de câncer. Não vou dizer o nome nem onde. Só o povo dessa igreja não enxerga isso. Pessoas morrendo de câncer dentro da igreja. Pessoas com depressão profunda dentro da igreja. O número de jovens na homossexualidade lá em cima, na mesma igreja. Mas vai falar alguma coisa dentro dessa igreja. Fala alguma coisa para você ver o que acontece. E não é só essa, são várias. Várias igrejas. Aí você vê dentro da igreja gente com depressão. Eu não estou criticando, pelo amor de Deus, gente. É uma constatação, tá? Por favor. Até porque eu trabalho com isso, lido com isso e não vou brincar com esse tipo de situação. Isso é muito sério. Tá? Pessoas com doenças psicossomáticas, transtornos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fibromialgia. Ok? Aí você tem doenças psicológicas, psicossomáticas, aí você tem as espirituais. Quais são as espirituais? Opressão, possessão e frieza espiritual. Você tem esses 3 estágios na área espiritual. Presta atenção. Pessoas que estão opressas. O que é opressão? Não conseguem dormir. Aí pensam que é ansiedade. Não é. É que o estado mental mexe com o espírito. Olha só, você é corpo, alma e espírito. A sua alma é filha do corpo com o espírito. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o ruá. E o homem passou a ser Nefesh Shaim. Ou seja, o homem passou a ser uma alma vivente, uma alma que vive. Nós, depois que somos transportados do império das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, passamos a ser tricotômicos. Enquanto estamos no mundo, somos dicotômicos, vivemos de alma e corpo, ok? Entende isso? Insônia também. A insônia, ela é uma derivação de opressão cerebral, neuroquímica e espiritual. A Bíblia promete que você dorme em paz, que você durma em paz, pois o Senhor cuida de você. Olha só, ele te livrará da peste que assola ao meio-dia, da seta. Fará você dormir em paz. Por que você não está dormindo em paz? Você não está em pecado, eu sei disso. Mas você tem, infelizmente, situações mentais, psicológicas, emocionais não tratadas desde a infância, foi para uma igreja, e essa igreja tem uma ambiência pesada, e os mais fracos, entenda mais fraco, por favor, não me entenda como uma questão pejorativa, os mais fracos acabam sendo para-raio dessa ambiência negativa. A igreja que está dizendo que o dinheiro está desviado, igreja que tem adultério, igreja que tem mentira, igreja que tem facção, igreja que tem uma opção de probleminhas, ela vai criando uma ambiência de pecado. Lembre-se de Eli. Pastor, por que Deus não faz nada? Porque a presença de Deus não está na sua igreja. Porque no dia que a presença de Deus estiver na sua igreja, primeiro que não vai chegar nesse nível. Mas se tiver, Deus mata. Que é isso? Os filhos de Arão eram sacerdotes. Foram levar incenso no santo lugar. Não era tempo. Morreram. Os filhos de Eli roubava gordura, comia carne, prostituía, acontecia de tudo. Por quê? Porque lá no tabernáculo de Moisés, Deus estava lá. No tabernáculo de Siló com Eli, Deus não estava lá. Mas Deus falou, espera que eu vou chegar. Quem ele faz? Vira um menino chamado Samuel. Quando Samuel pisa na casa do sacerdote, Deus volta a falar. Aleluia! Deus volta a falar com o sacerdote. Samuel, Samuel. Sabe por que a tua igreja pode fazer o quê? Porque não tem um Samuel. No dia que tiver um Samuel dentro da tua igreja, Deus começar a falar, vai morrer gente. A primeira mensagem que Deus dá a Samuel é, diga a Eli, vou matar os filhos dele. Vocês estão entendendo?
Ah, mas isso aí, pastor, me perdoe, eu discordo do senhor. Fala aí, teólogo. Fala aí, suprassumo da Bíblia. Você discorda por quê? Isso é a lei. Na graça, Ananias e Safira. Antes de você terminar, falar. Ananias e Safira não roubaram nada, não adulteraram, não prostituíram. Só esconderam, quiseram manipular o sistema. O problema da Ananias e Safira, o dinheiro era deles. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Só que eles tentaram manipular. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Pedro falou assim, ei, por que você está dizendo que vai dar 1.000 e vem com 500? Quem mandou tu prometer 1.000? Ninguém mandou tu prometer nada. Só que você quer manipular o sistema, você quer aparecer, né? Só que tem um porém, o Espírito Santo vai te matar agora. Safira, vem cá, filha, por quanto vocês venderam o apartamento lá? Que é Pedro? Irmão Pedro. Vai continuar mentira? Olha o pé do teu marido ali. Tu vai continuar? Pum, morra também. Graça. Graça. A tua igreja, onde você está, o couro come, porque a presença não está lá. A hora que tiver... As doenças vêm, queridos. As doenças vêm. E aí você tem doenças psicológicas, você tem doenças psicossomáticas, você tem as espirituais, aí você tem as opressões, gente dentro da igreja que está oprimida. Você tem gente que está possessa. Você tem gente que está em frieza espiritual, não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue cantar. Chega na igreja... Entenda isso. E por fim, aí você vai por agregação, você vai começar a ter uma vida financeira ruim, horrível, mesmo sendo dizimista, mas mesmo assim você não vai ter vontade de ajudar em nada. Você diz assim, poxa vida, ajuda aqui, eu não estou vendo nada melhorar. Dou meu dízimo, dou minha oferta, a igreja não muda nada, não pinta nada, tá tudo, a igreja tá financeiramente, tá aquela draga, fica aqui. Por quê? A igreja está infectada, a igreja está doente. A sua congregação, não a igreja de Cristo. Sabe? Infelizmente, nós concordamos com isso. Nós podemos até falar mal do pastor, do líder, mas nós concordamos com isso. E aí é aquela história, né? É o símbolo da reciclagem. Tostine vende mais, não estou ganhando nada com isso, mas só para você lembrar isso. Tostine vende mais porque é fresquinho, é mais fresquinho porque vende mais. A gente não sabe. A igreja está assim porque as ovelhas não estão nem aí, ou as ovelhas estão doentes porque a igreja está assim? Por fim, você vê que a sua igreja, infelizmente, você vê outras pessoas em outras igrejas que estão melhores, seus ministérios, você vê pessoas se transformando, você vê novos convertidos chegando em outras congregações e tendo uma vida melhor, evoluindo mais que você, melhorando a sua questão intelectual, melhorando a sua questão familiar, social, mudando de vida, mudando a sua intelectualidade, mudando a sua espiritualidade, e você está ali marcando passo. Porque você também está endividado. Uma das coisas que Satanás faz é jogar 3 dívidas na nossa vida. Dívida financeira, dívida emocional e dívida social. A dívida financeira, meu Deus do céu, é maldição pro resto da vida. Quem deve dinheiro está lascado. Mas a dívida emocional, meu pai foi criado nessa igreja, né? A gente é dessa igreja desde criança. Eu conheço todo mundo aqui. Meu Deus, romper com isso aqui, sair daqui. O novo traz medo pra gente. Sair daqui para ir para outra igreja, meu Deus, como é que vai ser? Então você tem uma dívida emocional. E você tem uma dívida social. Ai, minhas memórias infantis estão aqui. Eu era criancinha, fiz a peça dos 3 magos. Ai, foi aqui que eu casei. Aqui eu apresentei meu filho. Então fica aí, não reclame. Por favor. Não reclame. Tá bom? Se você não tem coragem de romper, ou se você não tem coragem de ser um Samuel, de 2 ou você rompe ou você é Samuel, meu querido. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A igreja, ela não precisa ter demônios literalmente dentro dela, porque nós estamos doentes. Tem pastor que odeia quando fala isso. Minha igreja não está doente. A minha igreja não está doente. Sim. Uma igreja que vende sal grosso, que cospe água na boca do outro, que vende copinho d'água,
que vende arquinha, que distribui vários envelopes especiais. Uma igreja que vive de festa, de rave gospel, festa junina gospel, carnaval gospel, tudo lixo gospel. Isso é uma lixeira. E você, pastor, que tem uma igreja curada, sarada, pequenininha, gostosinha, fica. Não inventa, homem de Deus. Não inventa, tu é feliz e não sabe. Não inventa, não inventa, em nome do Senhor Jesus. Tendo que haver, comer, vestir, calçar, que haja contentamento. É que Paulo diz, por favor, não inventa. Sabe, infelizmente, nós precisamos tomar cuidado, porque a liberdade em Cristo não tem a ver com liberalidade ou libertinagem. Desculpe aqui a palavra pesada. Não tem a ver. Sabe, nós estamos, e a gente tem que assumir mesmo, estamos infectados. E os agentes que nos infectam, e nós temos agentes infecciosos, que é a nossa forma, nosso modus vivendi. Crente que não tem carro bom não é abençoado, crente que não vai para casa de praia todo final de semana não é abençoado, crente que não vai para Orlando, não vai para Flórida, não vai para Miami, não vai para Disney também não é crente de Deus, crente que não... Eu quero ver essa crentaiada que faz selfie em tudo quanto é lugar do mundo, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Só isso que eu queria ver. Eu quero ver esses cristãos que arrogam prosperidade, blá, 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 blá. Eu quero vê-los expulsar demônios, castas demoníacas. Então a gente fica inventando moda, a gente não tem poder, vamos inventar, vamos ver qual a próxima moda da semana que vem. Qual a próxima moda do mês que vem? A moda agora, já foi tempo a moda tocar de trás, né? Tocar de costa pro povo. Pronto, foi uma moda. Aí depois a moda, cada hora inventa, querido. Sabe? Infelizmente, ou nós nos voltamos para Deus. E aí eu quero citar aqui, no Antigo Testamento, porque aí você vê coletividade, Neemias, Mordecai, Daniel. Essas três figuras, elas são interessantíssimas, porque elas são intercessoras que se colocam numa brecha. Pastor, estou intercedendo pela minha igreja. Me perdoe, minha irmã e meu irmão. A intercessão, ela é contínua. Ela é uma intercessão que ela tem que levar um tempo grande. Não pense que é uma oração de uma semana, de 40 dias, que vai melhorar as coisas, não. Daniel chegou em Babilônia já pegando pedreira de desafio e vai idoso pegando desafio. Neemias, Esdras, Mordecai, esses homens, representando Israel principalmente, você vai ver que esses homens, eles entram numa batalha espiritual tremenda. Sabe, você vai ver o próprio Neemias. Eu tenho um livro chamado Restaurando os Muros da Vida e venho trazendo justamente a hermenêutica desse livro. O Neemias lutando não só com coisas espirituais, mas lutando contra coisas sociais e humanas. Sambalate, Tobias, os árabes querendo não deixar aquela obra prosseguir. Você vai ver Daniel sendo perseguido por príncipes, lançado à cova dos leões, anteriormente seus amigos lançados às fornalha. Depois Daniel fica 21 dias em jejum, desfalece, recebe revelações para o final dos tempos com relação a Israel e ao mundo. Sabe, o avivamento, ele custa. E só tem uma cura. A única cura para tudo isso chama-se avivamento. E qual é o remédio para que o avivamento se manifeste? Arrependimento. Nós precisamos ser uma geração de João Batista. Essa geração, como eu estou aqui, ela não é agradável. Ela é tida como chata, religiosa, maníaca. Ela é tida como santarrona, hipócrita. Porque João Batista diz, arrependei-vos! Arrependei-vos! João Batista aponta você lá para a Crônica 7,14, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. João Batista te aponta para 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ou seja, João Batista te aponta sempre para pedido de perdão, arrependimento, perdão, arrependimento, perdão. Arrependam-se. Essa é o único remédio, arrependimento. Não adianta falar assim, olha, queridos, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, queridos, isso seria
manobra humana. Isso aí sabe, uma estratégia do Zé Maurício. A estratégia do Zé Maurício não vai adiantar nada. A estratégia do Espírito Santo é arrependimento. Traz arrependimento, vai gerar avivamento. Gerou avivamento, meu filho. É tudo que o diabo não quer. Vou explicar uma coisa para vocês. Isso está dentro de intercessão profética e mapeamento geográfico. Mapeamento geográfico espiritual. Cada bairro tem demônios que comandam. Criam você ou não. Também não estou aqui para tentar Estou aqui tentando te convencer de nada, nem quero te provar nada. Mas cada região, independente da rua, tem demônios que estão ali. Só tem demônios que tem seres humanos. Se houver uma guerra nuclear, morrer todos os seres humanos, os demônios não precisam ficar mais ali, porque eles não querem ficar com casa, eles não querem ficar com carro. Demônios só estão onde estão pessoas. Preste atenção nisso, tá bom? A finalidade dos demônios é a energia da alma do ser humano. E onde estiver ser humano tem demônios. Então vamos lá. Quanto mais aglomerar pessoas, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões, é muita raça de gente. Então vamos lá. Um demônio, quando ele está no local e abre-se uma igreja, a primeira coisa que ele faz nos primeiros momentos é lutar contra essa igreja. Ele vai fazer de tudo para guerrear contra essa igreja. E se as pessoas que estão dentro da igreja não tiver discernimento de espírito, não tiver sabedoria de Deus para entrar numa guerra espiritual correta, séria, e com jejum, com oração, com avivamento, com arrependimento, o demônio pode não fechar a porta da igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo. Porém, ele vai tornar aquele ministério muito difícil. O que eu já socorri ministérios que quase fecharam, não tem dinheiro, o pastor está passando fome, ninguém vai mais para a igreja, e só escândalo, e o céu está de bronze, ninguém ora, e vem isso, e vem traficante, e vem bandido, e vem maluco. Entenda isso. Ok. Quando eu fui para cá, para o novo endereço, eu já cheguei guerreando. Já cheguei guerreando, jejum, oração, estava todo dia lá, eu levantava mãos, já entrava guerreando. A minha rua tinha um assalto por dia. Hoje já não tem nenhum por mês. Todo mundo fala assim, ih, Iranduba, aquela rua lá. Agora a polícia passa toda hora. Toda hora a polícia para em frente à igreja. Gente, deixa o like aí. Todo mundo fala assim, quando abre uma igreja tem som alto e os nossos vizinhos nos amam. Eles deram glória a Deus que a igreja foram para lá. A igreja iluminou a rua. A igreja deu segurança para a rua, a igreja transformou a rua. E um irmão nosso, que veio aqui de Campos, trazer uma oferta para a gente, o Hudson, né? Hudson, Deus te abençoe, viu? Veio ele e a sua esposa, Raquel, isso, Hudson e Raquel. Vieram aqui, e quando ele estava voltando, ele foi cochilando no ônibus, voltando para sua cidade, e ele teve uma visão, um sonho. Ele viu um lobisomem correndo, como se fosse um lobisomem, né? Correndo da rua. Ele disse que ele vinha para a igreja para assistir o culto e aquele lobisomem, um monstro, saía correndo. E o Espírito Santo dizia, ele ligou, me passou o áudio, falou, pastor, eu tive essa revelação da parte de Deus. E o Espírito Santo falava com ele mais ou menos assim, tentando lembrar se é isso mesmo. Me perdoe, Hudson, se eu estiver aumentando ou diminuindo. E o Espírito Santo dizia assim para ele, eles conseguiram expulsar o demônio. A outra igreja, onde é o nosso prédio, que é do Instituto, nós tínhamos atrás um lixão. Hoje é um condomínio lindo. Na esquina onde é o nosso antigo prédio, que agora é o Instituto, tinha despacho todo final de semana. Um dia eu fui lá, Deus falou assim, faça isso, isso, isso. Eu fui lá e fiz, acabou. Uma vez morreu um policial lá, nós começamos a orar, nunca mais, são 11 anos lá. Mas eu sempre peguei a igreja e falei, oração, oração, igreja de oração, oração, batalha espiritual. Mas, mas o senhor tem chamado, o senhor tem autoridade, mas nem sempre foi assim não, querido. Já apanhei muito, eu já caí muito. Já me arrebentei muito, mas sabe, sempre pedi a Deus para me levantar, sempre pedi a Deus para me ensinar. E nunca aceitei uma igreja sem poder de Deus. E nunca aceitei. Olha que eu não sou extremamente pentecostal, eu sou chato com uma série de coisas, eu reconheço, não negocio, não tem negócio de negociar comigo. Mas sabe, Deus tem nos dado vitória por isso. Porque eu não quero uma igreja doente, eu não quero pastorear uma igreja endêmica. Eu não quero pastorear uma igreja que as pessoas vão entrar e vão ficar doentes. Pelo contrário, quem chega e não quer ficar é porque sabe que vai ter que passar por tratamento. E aí, meu filho, tratamento às vezes é doloroso. Silmara, Deus te abençoe. Sabe,
É isso que nós precisamos. Entender o que está acontecendo com a sua igreja. Entender quem comanda. Você lembra na última live eu falei, você conhece a história da sua igreja? Você conhece o que aconteceu com a sua igreja? Você está entendendo o que está acontecendo com a sua igreja? Você precisa entender. Porque nós, infelizmente, enquanto igreja, temos, infelizmente, sido infectados. E aí quando eu falo do Joildo, é uma brincadeira, eu sei que é um pouquinho jocoso e tal, mas é uma maneira de você nunca mais esquecer disso. É pedagógico. Sou professor, sou pedagogo, então a gente usa muito dessas... Mestres gostam dessas coisas para que você lembre-se. Sabe? Entenda o que Deus quer conosco. Uma igreja santa, pura, sem mácula, sem mancha. Vamos compreender isso. Vamos compreender o que Deus tem para a igreja. E o que Satanás tem também. Não caia na onda. Não vá atrás de facilidade. Não pense que igreja boa é igreja lotada. A igreja do barulho. Meça a igreja por frutos. Não por atividades. Não, mas aquela igreja distribui quentinha, aquela igreja tem isso, aquela igreja tem passeado. Meça a igreja por santidade. Meça a igreja por frutos de caráter de Cristo, transformação de vidas. Veja quantas vidas são transformadas no entorno da igreja. É isso. Meça quantas igrejas são transformadas no caráter de... Quantas pessoas, perdão, são transformadas no caráter de Cristo. Pastor, não tenha pressa de abrir congregação. Transforme primeiro a sua sede. Transforme primeiro as pessoas que estão contigo. Não adianta você abrir várias congregações. O Espírito Santo está mandando dizer isso para alguém aqui que eu não sei quem. Não adianta você abrir mais congregação. Você vai abrir congregação doente. Cura primeiro a sede. Faz uma... Olha, o que gera um filho saudável é uma mãe e um pai saudável. Então faça uma matriz saudável. Depois que você tiver uma matriz saudável, você abre uma congregação. Ok? Gente, que Deus possa abençoar vocês. Até a próxima quinta, em nome de Jesus. Pô, eu tô assim, desconsolado de ter perdido um slide tão maravilhoso, irmão. Nem no pendrive, nem no meu HD externo, 1,5 terabyte ali. Não sei, nem no OneDrive. Nada. Mas vencemos. Chegamos aqui até o final da live. O recado foi dado em nome de Jesus. Deixa seu like, assine a notificação. Obrigado por sua vida. Vou orar por você agora. Quero orar. Vamos orar. Eu quero 2 minutinhos para orar por você. Quero que você agora feche seus olhos, levante as suas mãos, coloque a mão no peito, como você quiser. Quero orar agora. Quero repreender toda obra contrária de enfermidade, de doença, de dor, toda situação contrária à sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Pai bendito e amado, eis aqui apresentamos a vida de cada um que está nessa live. Eu não os conheço pessoalmente, devo conhecer um ou outro, Pai. Mas, Senhor, Tu conheces cada um, cada mente, cada coração, cada lar agora. Espírito Santo traz agora a cura, a libertação. Espírito Santo traz agora, em nome de Jesus, abertura, Pai, de portas, ativa agora na vida dos meus irmãos do ministério, traz arrependimento, traz avivamento à vida das igrejas, traz avivamento aos meus irmãos. Senhor, cura essa família, cura, Senhor, esse filho, essa filha, tira a depressão do meio dessa casa, em nome de Jesus. Eu quero dar uma palavra profética para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor curará a tua família, o Senhor curará teu filho, a tua filha, o Senhor trará de volta ao seio da sua casa, da casa de Deus. Em nome de Jesus, cura esse casamento. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo a depressão, a distimia, a fibromialgia agora. Em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade causada por ambiência espiritual, por demônios, por sociedade maligna, nós repreendemos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero agora declarar o Senhor Jesus sobre a sua casa. Diga agora, Senhor, venha sobre o meu lar. Diga agora, Espírito Santo, reina aqui. Se arrependa agora, diga, Senhor, me arrependo de todo pecado, de toda prática impura, mas vem reinar na minha casa, vem reinar na minha família, em nome do Senhor Jesus, Pai. Trata, cura, liberta agora de toda enfermidade, de todo ataque, de toda opressão maligna. Que haja hoje paz para dormir, que haja hoje, Pai, condições de sono. Eu profetizo agora na autoridade do nome de Jesus, uma noite em paz, uma noite na presença de Deus. Daqui, de onde eu estou, Pai, eu peço os teus anjos em cada lar. Eu peço os teus anjos, ó Deus, vasculhando. São ministros que vieram nos ajudar na salvação. Anjos do Senhor,
Na autoridade do nome de Jesus, vai em cada lar agora. Em nome de Jesus, em cada casa, em cada quarto, em cada cozinha, em cada banheiro, em cada sala. Em nome do Senhor Jesus, faz a obra, Espírito Santo. Querido amigo, faz a obra nesse lar, faz a obra nesse casamento, faz a obra nessa igreja. Guarda os pastores, instrui-os da sabedoria, da ânimo, da graça à família do pastor. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres tementes a Deus para ajudá-los. Levante, ó Deus, obreiros, ó Pai, que amam a sua obra. Em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos do mal. E nós assim te agradecemos, te exaltamos, te adoramos. Deus amado, e te louvamos por cada minuto que o Senhor nos deu aqui. Muito obrigado, assim te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar vocês. Tenham uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus. Até a próxima. Graça, paz e prosperidade a todos vocês em nome de Jesus, amados.